Pode ser, amados. Eu sou o pastor Eclésio Filho, sou o criador do Código do Apocalipse. O Código do Apocalipse ele foi inicialmente criado para ser um curso online. Entretanto, o Espírito Santo tocou no meu coração na necessidade do avivamento da igreja com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele colocou e me compungiu a criar uma conferência para ser ministrada nas igrejas que, assim quiserem, promover um avivamento sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para desenvolver uma paixão, dos nossos fiéis, dos nossos discípulos, das nossas ovelhas, dos nossos liderados pelo Senhor Jesus e também pelas almas perdidas que estão aí. Porque o Apocalipse ele revela profundamente o amor de Deus. Quando nós estudamos com profundidade o Apocalipse, nós descobrimos o quanto do amor de Deus está ali naquele livro. E por isso nós gravamos essa conferência, Nós criamos essa conferência. Se você quiser saber mais detalhes, eu gravei uma das aulas, a aula número 1 do nosso curso online, onde há um conteúdo extremamente denso de escatologia e de como ele pode ser ministrado na sua igreja. Na verdade, é claro que o formato para a igreja é um pouco diferente. Nós fizemos as devidas adaptações, mas você já vai ter aí a ideia do conteúdo. Não só a ideia do conteúdo, como eu também deixei disponível para você o volume 1 do material digital, que equivale a essa aula que você vai assistir logo após esse vídeo. E aí, lá dentro do vídeo, ou aqui embaixo em algum lugar, você vai encontrar os detalhes que você precisa para poder fazer contato, para convidar para a sua igreja. Então fique à vontade, que Deus abençoe. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai tocar no teu coração da necessidade do avivamento nesses últimos tempos. Bom? Então, fique à vontade para assistir a aula. Shalom, pessoal, que bom nós estarmos aqui para esse workshop, o Código do Apocalipse. Muita gente pode estar perguntando agora por que a preocupação da gente estar fazendo um workshop de estudo sobre o livro de Apocalipse. Mas basta a gente olhar ao redor e nós vamos perceber que há uma necessidade muito grande hoje de nós ensinarmos isso. Por quê? Porque é claramente perceptível de que muitos dos eventos que Cristo descreve como sendo eventos que podem estar apontando para a sua segunda vinda, estão de fato acontecendo. E o que é que eu posso responder agora para você? Será que pode-se dizer que o retorno de Cristo é iminente? Veja bem, a palavra iminente significa provável que aconteça a qualquer momento, muito próximo. Quando falamos da iminência do retorno de Cristo, queremos dizer que ele poderia voltar a qualquer momento. E não há nada mais na profecia bíblica que precise acontecer antes que Jesus venha novamente para arrebatar a igreja. A iminência do retorno de Cristo é geralmente ensinada entre os evangélicos. Agora, tem algum desacordo, algumas linhas de pensamento diferentes que vão de acordo com a visão de cada grupo com relação ao dispensacionalismo, ou se a pessoa tem uma visão pré, média ou pós-tribulacional do arrebatamento. Jesus falou do seu retorno repetidamente durante o seu ministério, o que naturalmente levou os seus discípulos a fazerem perguntas. E uma delas foi: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Está lá em Marcos capítulo 13, verso 4. Jesus respondeu: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai sobre aviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Está lá no versículo 32 e 33 do mesmo capítulo 13 de Marcos. É importante lembrar
que em qualquer discussão sobre a escatologia, que Deus não pretende que entendamos completamente a cronometragem dos seus planos. No entanto, a Bíblia diz que o retorno de Cristo está próximo e que devemos esperar ansiosamente por isso. Isso está lá escrito em Romanos 8, 19 até o 25, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo 20, Judas, versículo 21. Tiago nos encoraja assim, ó: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 e 22, 10 também dizem que o tempo está próximo. Jesus ensinou aos seus discípulos a vigiarem pelo seu retorno. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lucas 12, 40. O comando ficai apercebidos implica em iminência. Ao longo do Novo Testamento, a igreja recebe instruções de que pode estar pronta. Mateus 24, 42, 44, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Se os discípulos da igreja primitiva deveriam esperar a vinda do Senhor a qualquer momento, quanto mais nós devemos esperar com grande expectativa. Nossa salvação está preparada para revelar-se no último tempo. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Jesus poderia retornar para os seus a qualquer momento. E esse evento iniciará uma série de eventos detalhados em Apocalipse capítulo 6, no versículo 18, em que as 5 virgens sábias das parábolas de Jesus, lá em Mateus 25, devem estar prontas. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Bom, a base do nosso estudo vai ser, evidentemente, o livro de Apocalipse, mas não significa dizer que só será Apocalipse. E é o que a gente vai ver aqui agora, né? Vamos responder primeiro o que é o Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse vem da palavra grega apokalupsis, a qual significa desvelamento, revelação, remover ou tirar a cobertura. O livro de Apocalipse, às vezes é chamado também de Apocalipse de João, porque é Deus revelando o fim dos tempos ao apóstolo João. Além disso, a palavra grega para Apocalipse é a primeira palavra do texto grego do livro de Apocalipse. A frase literatura apocalíptica é usada para descrever o uso de símbolos, imagens, números usados para retratar eventos futuros. Fora do livro do Apocalipse, exemplos de literatura apocalíptica na Bíblia são Daniel, do capítulo 7 ao 12, Isaías, do 24 ao 27, Ezequiel, do 37 ao 41 e Zacarias, dos capítulos 9 ao 12. Por que a literatura apocalíptica, foi escrita com tanto simbolismo e com tantas imagens? Os livros apocalípticos foram escritos quando era mais prudente disfarçar a mensagem com imagens e simbolismos do que entregar a mensagem com uma linguagem comum. Além disso, o simbolismo criava um elemento de mistério sobre os detalhes de tempo e lugar. O propósito de tal simbolismo, no entanto, não era para causar confusão, para instruir e encorajar os seguidores de Deus em tempos difíceis. Além do significado bíblico específico, o termo Apocalipse é usado frequentemente para se referir ao fim dos tempos em geral, ou aos últimos eventos do fim dos tempos especificamente. Os eventos do fim dos tempos, tal como a segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon, são também chamados de Apocalipse. O Apocalipse vai ser a revelação suprema de Deus, sua ira, sua justiça e então o seu amor. Jesus Cristo é o Apocalipse supremo de Deus, já que ele revelou Deus para nós. João 14, 9 e Hebreus 1, 2. Como é que eu posso entender o livro de Apocalipse? O ponto mais importante para uma interpretação bíblica consistente
incluindo do livro do Apocalipse, é ter uma hermenêutica consistente. Hermenêutica é o estudo dos princípios de interpretação. Em outras palavras, é a forma na qual você interpreta as Escrituras. Uma hermenêutica normal ou uma interpretação normal das Escrituras significa que, a menos que o versículo ou a passagem afirme claramente que o autor estava usando uma linguagem figurativa, você deve entendê-la no seu sentido normal. Não procure outros significados se o seu sentido natural faz sentido. Não espiritualize as Escrituras por dar significado às palavras ou frases, quando é claro que o autor, sob a liderança do Espírito Santo, quer que seja entendido do jeito que foi escrito. Um exemplo é Apocalipse 20. Muitos vão dar significados às referências do período de 1000 anos. Mesmo assim, a linguagem não implica que, de qualquer forma, qualquer que seja a referência, sempre 1000 anos vão significar 1000 anos. Ou seja, é um período literal de 1000 anos. Um simples esboço do livro de Apocalipse é encontrado no capítulo 1, versículo 19. No primeiro capítulo, o Cristo ressurreto está falando com João. Cristo diz a João: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. As coisas que João já tinha visto estão registradas no capítulo 1. As coisas que são, as que estavam presentes na época de João, estão registradas nos capítulos 2 e 3, que são as cartas às igrejas. E as que depois destas vão de acontecer, né, que são as coisas futuras, estão registradas a partir do capítulo 4 até o 22. De forma geral, os capítulos 4 a 18 do livro de Apocalipse tratam dos julgamentos de Deus das pessoas da terra. Esses julgamentos não são para a igreja, né? Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 a 9, deixa bem claro, a igreja já vai ter sido removida da terra durante um evento chamado arrebatamento. O arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Este será um tempo de angústia para Jacó, angústia para Israel, como está em Jeremias 37, Daniel 9, 12, 12 e 1. E também será um tempo quando Deus julgará o mundo por sua rebelião contra ele. No capítulo 19, descreve o retorno de Cristo com a igreja, a noiva de Cristo. Ele prende a besta, o falso profeta, e joga no lago do fogo. No capítulo 20, Cristo prende a Satanás e joga no abismo. Cristo então prepara seu reino na terra, que irá durar 1000 anos. E no fim dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e irá liderar uma rebelião contra Deus. Ele é rapidamente derrotado, também lançado no lago de fogo, e então o julgamento final ocorrerá, e o julgamento para todos os incrédulos, quando eles também serão lançados no lago de fogo. Capítulo 21 e 22 descrevem o estado eterno. Nessa passagem, Deus descreve como será a eternidade com ele. O livro de Apocalipse é compreensível. Deus não nos teria dado tal livro se seu significado fosse um mistério completo, né? O ponto principal para entender o livro de Apocalipse é interpretá-lo de uma forma mais literal possível. O livro de Apocalipse diz o que deve dizer. E de acordo com a profecia dos fins dos tempos, o que é que vai acontecer efetivamente, né? Falamos no capítulo passado, no trecho passado, não no capítulo efetivamente, mas no bloco passado, falamos um pouco de como entender o livro do Apocalipse. Então a gente vai entender um pouco desses fatos. O que a gente pode dizer é o seguinte, é que a Bíblia tem muito a dizer sobre o fim dos tempos. Quase todos os livros da Bíblia contêm profecias a respeito do fim dos tempos. Organizá-las todas juntas pode ser uma tarefa difícil. Segue-se um breve resumo do que declara a Bíblia a respeito do que acontecerá no fim dos tempos, né? Primeiro, que Cristo levará da terra todos os crentes nascidos de novo, que são parte da igreja, os santos do Novo Testamento. Através de esse acontecimento, ele chama de arrebatamento, né? E perante o tribunal de Cristo, esses crentes serão galardoados pelas suas boas obras e serviços durante o seu tempo na terra, ou perderão o galardão, mas não perderão a vida eterna por falta do seu serviço ou obediência, tá? Isso é garantido em 1 aos Coríntios 3, de 11 a 15, e 2 aos Coríntios 5 a 10.
O anticristo, a besta, assumirá o poder e assinará um pacto de paz. Firmará uma aliança com Israel durante 7 anos. Isso está lá em Daniel 9:27. Esse período de 7 anos é conhecido como a tribulação. Durante a tribulação, haverá guerras terríveis, fomes, pragas, desastres naturais. Deus derramará a sua ira contra o pecado, mal e contra a iniquidade. Durante a tribulação terão lugar os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos, as trombetas e as taças, que ainda nessa sessão, nessa aula de hoje, nós vamos falar com um pouco mais detalhadamente. Quando se passar cerca de metade desses 7 anos, o anticristo irá romper o pacto de paz com Israel e com eles guerrear novamente. O anticristo causará abominação e desolação, que nós vamos falar também sobre abominação e desolação. Levantará uma imagem de si mesmo para ser adorada no templo, de acordo com Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3 a 10. Na segunda metade da tribulação é conhecida como a grande tribulação, o tempo da angústia para Jacó. Ao final da tribulação, dos 7 anos, o anticristo iniciará um ataque final sobre Jerusalém que culminará na batalha do Armagedon. Jesus Cristo retornará, destruirá o anticristo e seus exércitos e os lançará no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 19, de 11 a 21. E Cristo, então, amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e governará o seu reino na terra por estes 1000 anos. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, novamente derrotado e então lançado no lago de fogo, como nós falamos um pouco antes. Então Cristo julgará todos os incrédulos e no julgamento do grande trono branco, lançando todos no lago de fogo. Cristo então introduzirá o novo céu e a nova terra e a eterna morada para os crentes. Mas não haverá mais pecado, tristeza ou morte. Virá também céus e nova Jerusalém. Isso a gente encontra no Apocalipse capítulo 21 e 22. E quais são os sinais dos fins dos tempos? Mateus 24, 5 a 8 nos dá algumas indicações importantes para que possamos discernir a aproximação do fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O aumento de falsos messias, o aumento de guerras, o aumento de fomes, de pragas, desastres naturais, esses são os sinais do fim dos tempos. Mas mesmo nesta passagem entre tantos, estamos sendo advertidos, não devemos nos deixar enganar, pois estes acontecimentos são apenas o princípio das dores, e no fim dos tempos ainda está por vir. Muitos intérpretes apontam cada terremoto, cada agitação política e cada ataque a Israel como sinal preciso de que o fim dos tempos está rapidamente se aproximando. Mesmo sendo estes eventos e sinais de que o fim dos tempos se aproxima, não são necessariamente indicadores de que o fim dos tempos já chegou. O apóstolo Paulo avisou que os últimos dias trariam um notável aumento de falsos ensinamentos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Os últimos dias são sofridos como tempos perigosos por causa do aumento do caráter maligno do homem, e pessoas ativamente vão resistir à verdade. 1 Timóteo capítulo 3, 1 e 9 diz isso, e também 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Outros possíveis sinais incluiriam a reconstrução do templo judaico em Jerusalém, aumentada a hostilidade para com Israel e avanços para um único governo mundial. O sinal mais importante do fim dos tempos, entretanto, é a nação de Israel em 1948. Israel foi reconhecido como um Estado soberano pela primeira vez desde 70 depois de Cristo. Deus prometeu a Abraão que sua posteridade possuiria Canaã
como uma perpétua possessão. Gênesis 17:8. E Ezequiel profetizou uma ressurreição física e espiritual de Israel. Está lá em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Ter Israel como nação em sua própria terra é importante à luz da profecia e do fim dos tempos, por causa da distinção de Israel na escatologia, de Israel na escatologia, né? Tendo em mente que esses sinais, que a gente precisa ser sábio para discernir a relação da expectativa do fim dos tempos. Mas não devemos interpretar qualquer desses eventos únicos como uma clara indicação de iminente chegada do fim dos tempos. Deus nos deu informações suficientes para que possamos estar preparados, mas não informação suficiente para que nos tornemos arrogantes. Bom, nós falamos mais cedo sobre algumas das coisas que Cristo citou em Mateus capítulo 24, no princípio das dores, e uma delas é a abominação da desolação. Então, a frase abominação da desolação se refere lá em Mateus, lá no versículo 15, no capítulo 24 de Mateus, que diz assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Essa passagem está apontando, para o que Daniel falou lá no versículo 27, no capítulo 9, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 12:31 também se refere a isso. Porém, aconteceu um fato no ano de 167 a.C., um governador grego chamado pelo nome de Antíoco Epífanes. Ele preparou um altar a Zeus sobre o altar dos holocaustos do templo do judeu em Jerusalém. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém, e esse evento se tornou conhecido, como a abominação da desolação. Em Mateus 24:15, Jesus estava falando mais ou menos 200 anos depois de que a abominação da desolação descrita acima não tinha ocorrido ainda, Então Jesus estava profetizando que em algum tempo futuro uma outra abominação da desolação iria acontecer no templo de Jerusalém. A maioria dos intérpretes das profecias bíblicas acreditam que Jesus estava se referindo ao anticristo, que vai fazer algo muito parecido ao que Antíoco Epífanes fez. Isso é confirmado pelo fato de que parte do que Daniel profetizou em Daniel 9:27 ocorreu em 167 a.C. com Antíoco Epífanes. Antíoco não confirmou uma aliança com Israel por 7 anos. É o anticristo que no final dos tempos vai estabelecer uma aliança com Israel por 7 anos. E então quebrá-la para fazer algo parecido com a abominação da desolação no templo de Jerusalém. Qualquer que seja a futura abominação da desolação, não vai deixar nenhuma dúvida de que aquele que está cometendo tal ato é o anticristo. Apocalipse 13:14 o descreve fazendo algum tipo de imagem a qual muitos serão forçados a se curvar e adorar. Tomar o templo de Deus, do Deus verdadeiro, um lugar de adoração para si mesmo, é uma abominação incrível aos olhos de Deus. Aqueles que estão vivos, que estarão vivos durante a tribulação, devem ser vigilantes e reconhecer que esse evento é o início de 3 anos e meio do pior período da tribulação, que o retorno de Cristo vai estar iminente. Vigiai, pois, todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas, a fim de suceder o que está em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Uma outra pergunta que é feita também, que pode também servir como um sinal, aliás, na verdade é um sinal dos tempos, é a chamada novilha vermelha. Muita gente me pergunta, a novilha vermelha é um sinal do fim dos tempos? Basicamente, para atender aos requisitos da lei do Antigo Testamento, uma novilha vermelha era necessária para ajudar a realização da purificação do pecado.
Especificamente, as cinzas de uma novilha vermelha eram necessárias. A novilha vermelha era uma vaca marrom avermelhada, provavelmente com pelo menos 2 anos de idade. Era para ser assim, sem defeito, sem mancha, e nunca ter levado jugo. O sacrifício da novilha vermelha era singular na lei, pois usava uma fêmea e era realizado longe da entrada dos tabernáculos, e era o único sacrifício em que a cor do animal era especificada. O abate de uma novilha vermelha é descrito lá em Números capítulo 19, versículo ao 10. O sacerdote Eleazar deveria supervisionar o ritual fora do arraial dos israelitas. Depois que o animal fosse morto, Eleazar deveria aspergir um pouco do seu sangue na frente do tabernáculo 7 vezes. Está lá no versículo 4. Então ele saía novamente do acampamento, supervisionava a queima da carcaça da novilha vermelha. Está no versículo 5. Enquanto a novilha vermelha queimava, o sacerdote recebeu a ordem de adicionar pau do cedro, isopo e carmesim ao fogo. Versículo 6. As cinzas da novilha vermelha foram coletadas, seriam coletadas e armazenadas fora do arraial num lugar limpo. As cinzas eram então usadas para a água da purificação, que é a oferta pelo pecado. Versículo 9. A lei prossegue detalhando quando e como as cinzas da novilha vermelha eram usadas para purificar aqueles que entraram em contato com um cadáver. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo por 7 dias, e ao terceiro dia o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Isso aí você vai encontrar do versículo 11 ao 12. O processo de purificação envolvia as cinzas da novilha vermelha da seguinte maneira: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopo e o molhará na água e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre todas as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sua sepultura. Aí você vai encontrar isso no versículo 17 e 18. Então, queridos, o que é que a gente percebe sobre a novilha vermelha, né? A novilha vermelha é mais um prenúncio do sacrifício de Cristo pelos pecados dos crentes. O Senhor Jesus era sem mancha, assim como a novilha vermelha. Deveria ser assim como a novilha foi sacrificada fora do arraial, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. E assim como as cinzas da novilha vermelha purificavam as pessoas da contaminação da morte, o sacrifício de Cristo nos salvam da pena e da corrupção da morte. O ritual da novilha vermelha foi estabelecida na lei mosaica. No intervalo, desde aquela época, o judaísmo tem assim acrescentado muitos padrões ao que era originalmente um conjunto de instruções diretas e bastante simples. Por exemplo, a tradição talmúdica fala do tipo de corda com a qual a novilha vermelha deveria ser amarrada, a direção que deveria enfrentar ao ser abatida, as palavras ditas pelo sacerdote, o uso das sandálias durante o ritual e etc. As regras rabínicas listavam muitas coisas que desqualificavam uma novilha vermelha de ser sacrificada. Exemplo, se alguém a tivesse montado, ou tivesse nela se apoiado, se alguma vestimenta tivesse sido colocada sobre ela, se um pássaro tivesse pousado sobre ela, e se ela tivesse pelo menos 2 cabelos pretos ou brancos, aí entre muitas outras condições. De acordo com a tradição rabínica, 9 novilhas vermelhas têm sido sacrificadas desde a época de Moisés. E desde a destruição do segundo templo, nenhuma novilha vermelha tem sido abatida. O Rabino Maimônides, ele viveu ali entre 1135 e 1204, ensinou que a 10ª novilha vermelha seria sacrificada pelo próprio Messias. Aqueles que antecipam a construção de um terceiro templo estão ansiosos para encontrar uma novilha vermelha que atenda a todas essas condições, uma vez que as cinzas da novilha vermelha serão necessárias para purificar o novo templo. Muitos consideram que o aparecimento de uma novilha vermelha será o prenúncio da construção do templo e do retorno de Cristo. E de acordo com o Instituto do Templo, um grupo
que defende a construção de um terceiro templo, uma perfeita novilha nasceu em agosto de 2018 em Israel. Então, de acordo com a linha do tempo futurista da escatologia, haverá um fato, um terceiro templo de Deus em Jerusalém. Jesus profetizou uma profanação do templo durante a tribulação, que é o que nós já falamos, que a abominação da desolação. E para que isso ocorra, obviamente, terá que haver um templo em Jerusalém para se profanar. Supondo que aqueles que se dedicaram o templo no fim dos tempos sigam a lei judaica, eles precisarão das cinzas de uma novilha vermelha, misturadas com água para a limpeza cerimonial. Se uma novilha vermelha sem manchas realmente nasceu, isso poderia ser visto como uma peça se encaixando, levando ao cumprimento de mais uma profecia bíblica. Bom, a gente falou sobre diversos sinais da segunda vinda de Jesus. Mostramos algumas coisas que ainda precisam se cumprir ou que já aparentemente estão se cumprindo. Mas nós vamos entrar agora efetivamente no livro de Apocalipse e vamos explicar algumas das simbologias, algumas dos elementos que estão ali, para que a gente possa desvendar, o código do Apocalipse. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa fase, nesse momento aqui, nesse bloco, é sobre as 7 igrejas, O que significam as 7 igrejas? Vamos lá. Então, as 7 igrejas descritas no capítulo 2 e 3 do Apocalipse são 7 igrejas literais no momento em que João, o apóstolo, estava escrevendo o Apocalipse. Ou seja, eram igrejas que de fato existiam. Embora fossem igrejas literais, naquele tempo, há também um significado espiritual para as igrejas e os crentes de hoje. Ou seja, aquela realidade daquela época se aplica aos tempos de hoje. O primeiro objetivo das cartas era de se comunicar com as igrejas literais, satisfazer suas necessidades naquele momento, e o segundo propósito era revelar os 7 tipos diferentes de indivíduos e igreja ao longo da história e instruí-los na verdade de Deus. Um possível terceiro propósito é usar as 7 igrejas para pronunciar 7 diferentes períodos da história da igreja. O problema com essa visão é que cada uma das 7 igrejas descreve problemas que poderiam existir na igreja em qualquer momento de sua história. Assim, embora possa haver alguma verdade com as 7 igrejas representando 7 eras, a especulação é muito grande, a esse respeito. Então, nesse foco, a gente deve focar a mensagem de que Deus está dando através das 7 igrejas, e essas 7 igrejas são: a primeira delas, Éfeso, que está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 a 7. O que é que ela representa? É a igreja que havia abandonado o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, que é a igreja que sofria perseguição. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que você vai encontrar em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que é a igreja que precisava se arrepender. A quarta é a igreja de Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29, que é a igreja que tinha uma falsa profetisa. A quinta igreja está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, que é a igreja que tinha adormecido. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13, fala da sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja que tinha sofrido com paciência. E finalmente a sétima igreja, que é a igreja de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, que é a igreja com a fé morna. Uma outra importante figura ou presença no Apocalipse são os 24 anciãos. Quem são, de fato, os 24 anciãos em Apocalipse? Capítulo 4, versículo 4, declara: havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os 24 tronos assentados
assentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. O livro do Apocalipse, em nenhum lugar especificamente, identifica quem os 24 anciãos são. No entanto, eles provavelmente representam ou são representantes da igreja. E é improvável que sejam seres angelicais, como alguns sugerem, né? O fato de que se sentam em tronos indica que reinam com Cristo. E em nenhum lugar das Escrituras os anjos governam ou sentam-se em tronos. No entanto, diz-se repetidamente que a igreja governa e reina com Cristo. Basta você pegar como referência Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, 5, versículo 10, 20, versículo 4, Mateus 19, 28 e Lucas 22, 30. Além disso, a palavra grega traduzida aqui como ancião ou anciãos nunca é usada para se referir a anjos. Somente a homens, particularmente a homens com uma certa idade, que são maduros e capazes de governar a igreja. A palavra ancião seria inadequada para se referir a anjos, os quais não envelhecem. Seu modo de vestir também indica que são homens. Embora anjos apareçam em branco, roupas brancas são mais comumente usadas pelos crentes, simbolizando a justiça de Cristo a nós imputados na salvação. Apocalipse 3, 5, 18 e 19, 8. As coroas de ouro usadas pelos anciãos também indicam que são homens e não anjos. As coroas nunca são prometidas a anjos, assim como nunca vemos anjos usando. A palavra traduzida como coroa aqui refere-se à coroa do vitorioso, usada por aqueles que tiveram sucesso em competir e conquistar a vitória, assim como Cristo promete em Apocalipse 2:10, 2 Timóteo 4:8 e Tiago 1:12. Algumas pessoas acreditam que esses 24 anciãos representam Israel, mas no momento dessa visão, Israel como uma nação inteira ainda não tinha sido resgatada. Os anciãos não podem representar santos da tribulação pelo mesmo motivo. Nem todos tinham sido convertidos no momento da visão de João. A opção mais provável é que os anciãos representam a igreja arrebatada, que canta canções de redenção, né? Como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10. Eles usam as coroas da vitória e foram ao lugar preparado para eles pelo seu Redentor, na promessa de João capítulo 14. Outros seres enigmáticos, né, que nós encontramos em Apocalipse, no livro de Apocalipse, são os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes são encontrados em muitas passagens do livro de Apocalipse. Você vai encontrar no capítulo 4, do versículo 6 ao 9, no capítulo 5, do versículo 6 ao 14, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, no 14, versículo 3, 15, 7 e 19, 4. Os textos que descrevem essas criaturas não indicam que sejam figurativas. São realmente descrições de seres reais e literais. São 4 criaturas viventes, literalmente seres. Eles são de uma ordem especial e exaltada de seres angelicais ou querubins. Isso fica claro por sua proximidade com o trono de Deus. Ezequiel 1, de 12 a 20, sugere que estão em constante movimento ao redor do trono. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 14, descreve os deveres ou propósitos das 4 criaturas viventes. Eles prostram-se e adoram ao Cordeiro Jesus Cristo, oferecendo a ele a mesma referência que fizeram ao Pai, que está lá em Apocalipse 4, 8. A prova positiva da divindade de Jesus Cristo. Junto com os 24 anciãos, eles têm uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está lá no capítulo 5, verso 8. As harpas são frequentemente associadas à adoração no Antigo Testamento, bem como a profecia. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 3, verso 15, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. O incenso representa a oração dos santos. Portanto,
tomados juntos, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos, têm em suas mãos tudo o que os profetas já profetizaram e porque os crentes oraram, tudo prestes a acontecer. O propósito dos 4 seres viventes também tem a ver com declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e no louvor a Deus. Eles estão envolvidos de alguma forma com a justiça de Deus, pois quando ele abre os primeiros 4 selos e envia os 4 cavaleiros para destruir, suas vozes poderosas como um trovão ordenam: vem. Os cavaleiros respondem à convocação das 4 criaturas poderosas, indicando o poder que essas criaturas possuem. Esse poder é visto novamente em Apocalipse capítulo 15, versículo 7. E quando um dos 4 desencadeia as últimas 7 pragas da ira de Deus sobre a humanidade. Os 4 seres viventes são muito semelhantes, se não iguais, como aqueles em Ezequiel do capítulo 1 e 10, os de Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Eles são 4, cheios de olhos, têm rostos como os seres em Ezequiel 1:10, têm 6 asas como Isaías 6:2, oferecem adoração como os seres de Isaías 6:3, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Eles podem não ser exatamente os mesmos seres, mas são definitivamente comparáveis e provavelmente da mesma ordem. Em resumo, esses seres são uma ordem exaltada de anjos cujo propósito é principalmente o de adoração. Está lá no Apocalipse 19:4. Eles são muito semelhantes aos seres de Ezequiel capítulo 1 e 10 e Isaías 6, de 1 a 3. E estão de alguma forma envolvidos na justiça divina de Deus. Bom, como esse bloco está sendo dedicado a gente desvendar, vamos dizer assim, figuras, simbologias, mistérios, porque o propósito dessa série de estudos é justamente quebrar o código do Apocalipse. Então, abrir o código do Apocalipse. Nada melhor do que nós falarmos agora sobre os 144 mil. Então, quem são esses 144 mil? O livro de Apocalipse tem sempre sido um desafio para seus intérpretes. Esse livro é cheio de imagens, cheio de imagens, né, de imagens assim, bem claras e cheio de simbolismo, que muitas pessoas têm interpretado de formas diferentes. Se depende das suas pressuposições do livro como um todo, a gente vai falar aqui sobre 4 formas como esse livro, como esse livro ele é visto, 4 abordagens diferentes. Então, a primeira abordagem que eu vou falar é a abordagem preterista, certo? Que é aquela que vê todos ou quase todos os eventos do livro de Apocalipse como já tendo ocorrido antes do fim do primeiro século. Né? Preterista porque se refere a passado. Existe uma segunda interpretação, uma segunda visão, que é a visão historicista, que é que vê o livro do Apocalipse como análise da história da igreja em tempos apostólicos até o presente. A terceira interpretação é a interpretação idealista, que vê o livro do Apocalipse como uma representação da luta entre o bem e o mal. E a quarta é a visão ou a interpretação futurista, que vê o livro do Apocalipse como profético, se referindo ainda aos eventos que hão de vir. Eu posso dizer assim que dessas 4 visões, apenas a abordagem futurista interpreta o livro do Apocalipse com o mesmo método gramático histórico que o resto das escrituras. E esse método também é o que se encaixa melhor como uma declaração do livro do Apocalipse de ser uma profecia, né? Porque o livro ele se apresenta como tal. Basta você ver o que está escrito capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, versículo 10, 18 e 19. Então, a resposta para a pergunta quem são os 144 mil vai depender de qual abordagem de interpretação você usa para o livro de Apocalipse. Com exceção da abordagem futurista, todas as outras abordagens interpretam os 144 mil simbolicamente, como sendo representativos da igreja. E o número 144 mil é simbólico da totalidade. Quer dizer, quer dizer que é o número completo da igreja, né? Então não seria bem 144 mil. Mesmo assim, ao ler a passagem de forma literal, olha o que está escrito lá. Então ouvi que o número dos que foram selados
era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Está lá no versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse. Não há nada nessa passagem que encoraje a interpretação dos 144 mil de qualquer outra forma de que não seja um número literal de 144 mil judeus. 12 mil tirados de cada tribo dos filhos de Israel. O Novo Testamento não oferece nenhum texto bem definido para substituir Israel como igreja. Esses judeus foram selados, o que significa que eles têm uma proteção especial de Deus, de todos os julgamentos divinos e do anticristo, para que possam executar a sua missão durante o período da tribulação. É só você ler aí o que está em Apocalipse 6,17, em cuja passagem as pessoas vão desejar saber quem vai poder suster-se da ira que há de vir. O período da tribulação é um futuro período de 7 anos no qual Deus vai executar o pequeno julgamento divino sobre todo aquele que o rejeitou e completar o seu plano de salvação para a nação de Israel. Tudo isso acontecerá de acordo com a revelação de Deus ao profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo 24 a 27. Os 144 mil judeus são uma espécie de primícias. Apocalipse 14:4 revela bem isso. De um Israel redimido, o qual tem sido profetizado anteriormente em Zacarias 12:10 e Romanos 11, de 25 a 27. A sua missão é evangelizar o mundo após o arrebatamento e proclamar o evangelho durante o período da tribulação. Como resultado do seu ministério, milhões, depois dessas coisas, eu vi que isso está escrito lá em Apocalipse, olha só como está lá escrito, ó. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, em todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, vão ter fé em Cristo Jesus. Está lá em Apocalipse 7:9. Muito da confusão em relação aos 144 mil é resultado, queridos, das falsas doutrinas dos testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová clamam que 144 mil é um limite ao número de pessoas que vão reinar com Cristo no céu e passar a eternidade com Deus. Os 144 mil têm os que as testemunhas de Jeová chamam de esperança celestial. Aqueles que não são nascidos de novo vão gozar do que eles chamam de esperança terrestre, um paraíso na terra governado por Cristo, né? E os 144 mil podemos ver claramente que o ensinamento do testemunho de Jeová funda de uma sociedade de casta, de uma sociedade de casta depois da morte de uma classe dominante, os 144 mil e aqueles que são os dominados. E a Bíblia não ensina uma doutrina de dupla classe. É verdade que, de acordo com Apocalipse 24, haverá pessoas reinando no milênio com Cristo. Essas pessoas serão da igreja, seguidores de Jesus Cristo, santos do Velho Testamento, seguidores que morreram antes do primeiro advento de Cristo e os santos da tribulação, aqueles que aceitam a Cristo durante o período da tribulação. Mesmo assim, a Bíblia não coloca nenhum limite numérico a esse grupo de pessoas. Além do mais, o milênio é diferente do estado eterno, o qual vai ocorrer ao final do milênio. Naquela hora, Deus vai habitar conosco na Nova Jerusalém. Ele será o nosso Deus e seremos o seu povo. Apocalipse 21:3. A herança prometida, e nós em Cristo, e selada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Será a nossa e seremos todos co-herdeiros com Cristo. Bom, aqui nós vamos começar a falar. Não vamos falar tudo, vamos falar por cima sobre os 7 selos e as 7 trombetas do livro de Apocalipse. Por que eu vou falar por cima? Porque amanhã, na aula de amanhã, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, né? Então vamos começar com os 7 selos, que está ali em Apocalipse 6, do 1 ao 7, 8, do 1 ao 15. As 7 trombetas, que está no 8, de 6 a 21, e as 7 taças, que está no 16, de 1 a 21. Então, essas são 3 séries de julgamentos de Deus que são diferentes e consecutivas. Os julgamentos progressivamente pioram e se tornam mais devastadores à medida que o fim dos tempos progride. Os 7 selos, trombetas e taças são conectados uns aos outros. O 7º selo inicia as 7 trombetas e a 7ª trombeta inicia as 7 taças. Os primeiros 4 dos 7 selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse.
primeiro selo representa o anticristo, o segundo selo causa grandes guerras, o terceiro selo causa fome, o quarto selo causa pragas, mais fome e mais guerras. O quinto selo nos diz daqueles que serão martirizados por sua fé em Cristo durante o fim dos tempos. Deus escuta o seu clamor por justiça e vai livrá-los na sua hora certa. De que forma? Na forma do sexto selo, assim como os julgamentos das trombetas e das taças. Quando o sexto dos 7 selos é quebrado, um terremoto devastador acontece, causando grande revolta e devastação terrível, juntamente com os fenômenos astronômicos incomuns. Aqueles que sobreviveram estarão corretos por clamar e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? As 7 trombetas são descritas em Apocalipse 8, de 6 ao 21. As 7 trombetas são o conteúdo do 7º selo. Então, o 7º selo contém as 7 trombetas. A primeira trombeta causa granizo e fogo que destrói muito das plantas do mundo. A segunda das 7 trombetas causa o que aparenta ser um meteoro atingindo os oceanos e causando morte de grande parte da vida marinha. A terceira trombeta é parecida com a segunda trombeta, só que dessa vez ela atinge os lagos e os rios do mundo ao invés dos oceanos. A quarta das 7 trombetas causam o sol e a lua se escurecerem. A quinta trombeta resulta em uma praga de gafanhotos demoníacos que atacam e torturam a humanidade. A sexta trombeta libera um exército demoníaco que mata 1/3 da humanidade. A 7ª trombeta evoca os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus no Apocalipse. O julgamento das 7 taças são descritos no Apocalipse 16, de 1 a 21. O julgamento das 7 taças são o resultado da 7ª trombeta sendo soada. A primeira taça causa feridas muito dolorosas que aparecem na humanidade em Apocalipse 16, 2, A segunda taça resulta na morte de todo ser vivente no mar do Apocalipse. A terceira taça causa os rios a se tornarem sangue. A quarta das 7 taças resulta no calor do sol, sendo intensificado e causando grande dor. A quinta das 7 taças causa grande escuridão e uma intensificação das feridas da primeira taça. A sexta taça resulta no rio Eufrates secando completamente e o exército do anticristo se juntando para lutar a batalha do Armagedon. A 7ª taça resulta em um terremoto devastador, seguido de pedras de granizo gigantes. Então o Apocalipse declara, Apocalipse 16, do versículo 5 ou 7, declara assim: eu vi o anjo das águas que dizia: justo é tu, ó Senhor, que és e que eras, santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ainda nós ouviremos falar um pouco mais durante esse workshop sobre a batalha de Armagedon e dentre outras curiosidades que nós vamos aprendendo aqui, outras coisas que precisam ser reveladas e aprendidas. Então não perca nenhum dia. Então nós vamos agora... Bom, pessoal, está chegando ao fim. Esse é o último trecho, o último bloco desse primeiro dia de hoje. Eu não podia deixar de fechar com também mais uma revelação extremamente poderosa de quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é outro questionamento muito forte. Mas antes da gente chegar até os 4, ou melhor, antes da gente finalizar a aula, eu vou falar também para você, ao final, o que vai acontecer amanhã, tá certo? Para que você fique atento e você não perca a oportunidade de assistir a próxima aula. Então vamos lá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são descritos em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8. Os 4 cavaleiros são descrições simbólicas de eventos diferentes que acontecerão durante o fim dos tempos. Então nós vimos aí que os cavaleiros são descrições simbólicas. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é mencionado em Apocalipse 6, 2. E então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O primeiro cavaleiro provavelmente se refere ao anticristo, a quem a autoridade vai ser dada e vai dominar a todos o que ele se opõe. O anticristo é uma falsa imitação do Cristo verdadeiro, já que Cristo vai retornar em um cavalo branco, de acordo com Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16. O segundo cavaleiro do Apocalipse é mencionado em Apocalipse 6:4. Diz assim: e saiu outro cavalo, o vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavaleiro se refere a guerras horríveis que hão de acontecer durante o fim dos tempos. O terceiro cavaleiro é descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi que como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro do Apocalipse se refere à grande fome que acontecerá, provavelmente como resultado das guerras do segundo cavaleiro. Comida vai ser escassa, mas luxos como vinho e azeite ainda estarão prontamente disponíveis. O quarto cavaleiro é mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte e o inferno, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome ou com a mortandade por meio de feras na terra. O quarto cavaleiro do Apocalipse é um símbolo da morte e um símbolo da devastação, e aparenta ser uma combinação dos cavaleiros anteriores. O quarto cavaleiro da morte vai trazer mais guerras e fomes horríveis, assim como pestilência e doenças. E o que é mais impressionante, ou talvez assustador, é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas precursores dos julgamentos ainda piores que verão mais tarde durante a tribulação, né? Então aqui a gente conclui esse conteúdo da aula 1 de hoje. Mas antes da gente finalizar, eu queria passar para vocês o que nós veremos amanhã. Então amanhã vai estar crescente mais ainda esse aprendizado. Nós vamos nos aprofundar sobre as 7 trombetas, sobre os 7 selos e sobre as 7 taças. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar também sobre um detalhe que muitas vezes é utilizado contra o Apocalipse, que é importante que a gente também tenha um estado de defesa apologética bíblica. Sempre nesse tipo de estudo é importante a gente ter argumentação. É porque existem pessoas que dizem que alienígenas fazem parte do Apocalipse. Nós vamos ver isso amanhã também. Nós vamos ver também amanhã tudo sobre o arrebatamento, quando vai acontecer, o que é a tribulação, o que é o arrebatamento, quando vai acontecer, de que forma, a segunda visão, né? Quem são os santos da tribulação, quais são os pontos fortes e fracos das diversas visões da tribulação, da pré-tribulacional, da mesotribulacional e da pós-tribulacional, né? Então a gente vai ver isso também. Nós vamos ver também o que é a segunda vinda de Cristo efetivamente, o que é o reino milenar, o que é o dia do Senhor dos últimos dias, qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, como devemos viver nossas vidas até o Cristo vir. Então tudo isso está esperando por você amanhã. Portanto, não marque nada. Se lembre que essas aulas elas não vão ficar disponíveis durante o tempo todo. Elas só vão estar disponíveis durante o tempo de exibição aqui na internet. Então, entre hoje e sexta-feira. Depois de sexta-feira, não será mais possível assistir gratuitamente essas aulas, certo? Então, aproveite tudo que você pode, não perca absolutamente nada, assista tudo, anote tudo e
espero que isso seja de grande utilidade para você, tá bom? Então, eu sei que essa aula foi tremenda, você bota seu comentário aí no chat, bota seu comentário aí embaixo, porque eu tenho certeza absoluta que será tremenda, tá bom? Então, um forte abraço e até amanhã, que Deus abençoe.